Então, gente, o assunto de hoje é como nós podemos nos desenvolver através da família e além da família. Esse assunto é um assunto muito sério e eu espero não confundir as pessoas que vão assistir, para que vocês, para quem vai ouvir, quem vai assistir também, né, aqui pelo YouTube, para que vocês compreendam como nós somos formados de vários sistemas e as nossas conexões, elas nunca vão se perder, muito pelo contrário, elas se aprimoram, elas se fortalecem, às vezes até distante de algum familiar, você está mais fortalecido na relação do que se tivesse junto. A gente vê isso de vários aspectos, por vários aspectos, e é isso que eu quero deixar bem claro aqui. Então, eu trabalho com a constelação familiar, mas eu tenho uma visão muito ampla da realidade, estudo muito internamente, vou muito dentro das minhas questões, procuro através dos meus cursos, através dos meus workshops, também, né, abrir esse caminho para quem ainda não conhece, como a gente pode enxergar a vida, os nossos desafios, porque eu passo por muitos desafios, porém, os desafios que eu passo, eles são meus amigos, né? Os nossos desafios, eles têm que ser os nossos amigos, para que a gente fale, poxa, não é um inimigo que está querendo me matar, é um amigo que está querendo que eu cresça. Para isso serve os meus desafios. E eu quero falar então sobre como a gente pode, estando no nosso lugar, contribuir para a nossa evolução espiritual. Uma das coisas mais importantes que o Bert Hellinger nos trouxe é justamente a gente olhar para a nossa família a partir do nosso lugar, somente do nosso lugar. Porém, gente, como é difícil a gente permanecer no nosso lugar se, por exemplo, a nossa mãe ou o nosso pai estão querendo que a gente seja pai ou mãe deles, por exemplo. Então, se você tem uma mãe com dificuldades, com depressão, um pai com depressão, ou um pai sem condições financeiras, a mãe sem condições financeiras, e você vai ajudá-los, como é que a gente pode ajudar quem hierarquicamente, na hierarquia, chegou antes de nós e precisa cuidar da própria evolução, sem ser, sem usar os filhos, né? Porque infelizmente os pais, né? A gente fala, os pais amam os filhos, óbvio que amam. Porém, os filhos amam muito os pais também, porque receberam a vida deles e querem retribuir essa vida, dando a própria vida às vezes. Então, quando a gente precisa realmente ser firme, para a gente não sair do nosso lugar, fazer o que precisa ser feito, mesmo que isso cause problemas familiares. Agora é o negócio, porque muita gente fala assim, é muito lindo ver a constelação familiar, mas às vezes não dá para ser tudo perfeito, e realmente não dá. Constelação familiar não é para deixar tudo perfeito, é para que a gente tenha consciência de qual é o nosso lugar e qual é a nossa parte, seja em que lugar for, né? Se eu tenho uma relação com o meu filho, com a minha filha, eu estou de mãe, né? Se eu estou num relacionamento, eu estou de mulher, e vou agir como uma adulta junto com o meu parceiro. Se eu estou na minha profissão, ali eu também vou agir de acordo com o meu lugar, com a minha posição, né? Se for numa empresa, qual é a minha hierarquia, quais são as minhas funções. Então, tudo depende do lugar. Só que às vezes, ficar no nosso lugar acarreta desconforto no nosso sistema familiar. Porque se você diz para os seus pais, por exemplo, né? Poxa, né, mãe e pai, eu não sou seu terapeuta, eu não sou sua terapeuta, eu não sou sua mãe nem seu pai,
eu somente sou seu filho. Se você precisa de ajuda, eu posso ajudar financeiramente, né? Mas ajudar com uma terapia, mas eu não posso curar a sua depressão deixando de viver a minha vida, por exemplo. Que é o que muitos filhos que hoje moram com os pais, né? Com 40 anos moram com os pais. Por quê? Porque de alguma forma existe uma manipulação ali para que o filho fique em casa. E o filho também, por amor, também quer ficar em casa, né? Não quer sair, não quer, né? Não quer se arriscar ou não quer virar adulto. Só que isso, gente, é nefasto para as próximas gerações e para a nossa encarnação e para a nossa evolução também. Não estou falando isso como uma coisa que vai ameaçar, mas é a consciência de que quando a gente não assume o nosso lugar, é a mesma coisa de eu agora estar aqui, né, e falar para vocês, olha, eu não quero, eu ainda estou na terceira série, eu não quero ir para a quarta série, ou eu ainda quero dormir numa cama de bebê, né, uma cama infantil. Eu não caibo na cama infantil mais, né? A terceira série para mim, se eu não comecei a estudar agora, eu já devia estar na faculdade, eu devia estar na pós-graduação. Então, quando eu resisto a crescer, é porque eu não estou no meu lugar. E estar no nosso lugar nem sempre agrada a todos da família. Por isso que, mesmo com o conhecimento da constelação familiar, é importante que a gente saiba que o que precisa ser feito. Agradando ou não, adorando ou não, gostando ou não, o que precisa ser feito, precisa ser feito. Então eu procurei, né? Eu trabalho com constelação familiar, porque, obviamente, a minha família tinha muitas coisas boas, mas tinha muitas questões também. E, obviamente, né, eu tinha a vontade, né, de salvar os meus pais das questões deles, das questões no casamento, das questões das famílias que eles vieram com dificuldades, já vieram com dificuldades. Mas cada geração tem a sua dificuldade. A questão, e que eu agradeço tanto hoje, né, é a gente poder ter essa liberdade de aprender que eles talvez não tiveram, não tinha essa facilidade de ter terapia, de ter o YouTube, de ter tanta coisa. E a gente já teve, né? Eu já tenho isso, né? E gosto. As pessoas recorriam muito às religiões, e que é uma forma da gente se espiritualizar. Mas as religiões também, de alguma forma, não mostram essa parte mais ampla da realidade de como lidar com isso. Então é muito, às vezes, fácil a gente falar, tem que lidar com amor, ou tem que, né? Mas na prática, como eu vou fazer isso? Então, o próprio Bert Hellinger vem da Igreja Católica, né? Foi missionário na África, fez um trabalho muito lindo também dentro da igreja, mas ele via que também não falando da igreja ou de qualquer outra religião, mas é importante que a gente vá além de família, além de religião, além da gente mesmo, para que a gente cresça. Não que as religiões não nos protejam, que não sejam importantes, sim, mas tudo que de alguma forma nos limita, nos deixa narrow-minded, ou seja, nos deixa mais fechados, porque já negociamos com aquela religião, com aquela crença, com aquela família, e nós não vamos mais além de nada. Então, gente, no meu desenvolvimento espiritual, né, e eu tenho buscado cada vez mais enfrentar as minhas questões pessoais, sejam ela de qual ordem for, com profundidade. E para isso, nós precisamos sair de todas as coisas que nos limitam. Se a gente for ver hoje, né, a gente olha e fala, poxa, eu sou brasileira, sou paulistana, né, nasci na Lapa, tudo que me define,
ou sou aquariana, né, ou tenho tantos anos, ou estudei tais coisas. Se eu ficar presa na minha família, ou na minha história, ou no que me define, eu já estou limitada, né? Então, o que eu quero deixar hoje aqui para vocês é os nãos e os sims dentro da nossa família, dentro da nossa vida, é que vão nos ampliar a consciência. Ampliar a consciência significa ninguém, nem mãe, nem pai, nem família, nem religião, vai limitar o meu desenvolvimento espiritual. Ninguém. Se as pessoas tivessem essa consciência, elas não precisam brigar com a família, ou até precisam, para terem esse limite, porque às vezes é necessário. Não estou dizendo que é o caminho, eu estou dizendo que talvez seja necessário. E fazer isso não é fácil. Então eu assisti aquela minissérie, né, do Harry e Meghan da Coroa Britânica, e uma hora eu vou fazer uma live falando sobre isso, vou ver se eu convido a Isabela Diniz para a gente falar sobre isso. Imagina você quebrar com uma família, a família real. Como é para o Harry? Como é isso para ele? O que isso significa? Quando você quebra, o que é que você traz? Então, novamente, não estou dizendo que é o melhor caminho, nem estou dizendo que está certo ou que está errado. Eu estou dizendo que são caminhos para o nosso desenvolvimento, onde nada nem ninguém, seja quem for, que a gente considere de mais sagrado, pode obstruir o nosso desenvolvimento espiritual. Entende isso? Então, aqui eu estou falando a partir de um lugar firme espiritualmente falando, de um lugar estável espiritualmente falando. E quando a gente está nesse lugar estável, não que as coisas não vão acontecer, porque elas vão acontecer, porém a gente toma atitudes baseadas no desenvolvimento, naquilo que põe ordem, naquilo que a partir de você consegue pôr limite e ordem. E isso faz toda a diferença para o seu desenvolvimento espiritual. Porque nós viemos aqui, gente, para aprender a amar. Amar não tem nada a ver com o que a gente tem visto por aí. A forma como a gente encontra um parceiro é totalmente inconsciente. A forma como a gente tem filhos é totalmente inconsciente. A forma como a gente educa os filhos é inconsciente. A forma como a gente decide não ter filhos é inconsciente. A forma como a gente escolhe as nossas profissões é inconsciente. Como nós ganhamos dinheiro é inconsciente. Como nós herdamos dinheiro também é inconsciente. Então, todas essas questões, quando elas são vistas por um ângulo de equanimidade, onde todos têm o lugar, todos estão incluídos no seu coração, porém, isso não pode impedir que você se desenvolva, seja o que for. Então, a gente vai falar de algo simples. Uma família de vários advogados. Uma família de advogados. O filho quer ser bailarino. Ele não quer ser advogado. Ele quer ser artista. Então, o desenvolvimento espiritual dele está baseado nessa escolha. E, de repente, a família diz, olha, se você for bailarino, comigo vocês não falam mais. Ou se você se casar com alguém de outra religião, né? Isso aconteceu comigo, né? O quanto foi difícil, né? Ser aceita por uma família de outra religião, porque eu não tinha religião e não tenho religião, né? A minha religião apesar de ter Buda aqui, são inspirações de avatares, né? Mas não do que as instituições fizeram. Eu não me sinto conectada com nenhuma instituição,
a não ser com os avatares, né, que são seres que vibram numa outra dimensão, sem nenhum interesse, né? Então, quando a gente quer seguir algo que é para o nosso desenvolvimento, ninguém pode impedir. Nenhum líder religioso pode chegar para você e falar: oh, você tem que ter essa religião, porque senão você não vai para o céu. Ou você tem que ter essa profissão. Ou você não pode se casar com aquela pessoa. Ou você não pode fazer isso, ou você não pode fazer aquilo. Quem é responsável pelo seu desenvolvimento espiritual é você. Então, gente, constelação familiar não é para deixar a sua família agora tudo organicamente funcionando. Se for possível, é o melhor caminho, sim, mas nem sempre o melhor caminho é esse formato que as pessoas acham que vai ser. Às vezes o melhor caminho realmente é o não, é o sim, é o se aproximar mais, é o se afastar mais, é o não morar todo mundo no mesmo bairro, na mesma. Ou às vezes até é. Então não tem fórmula pronta, mas tem o que é importante para o desenvolvimento espiritual de cada um. É isso que a gente tem que levar em consideração. A partir do meu lugar, né? Como eu posso continuar me desenvolvendo, apesar de ter uma mãe com problema, um pai com problema, um isso com problema, um aquilo com problema. Como eu posso continuar me desenvolvendo? Como eu posso colocar limite nos meus pais? E às vezes isso é necessário. Como os pais devem colocar limites nos filhos, e isso é necessário. Então, gente, a amorosidade não tem a ver com você sair do seu lugar, com você se tornar um capacho para os outros pisarem, com você fazer coisas por interesse e só por interesse, né? Ou fazer coisas quando te interessa, né? Porque a gente vê muitos filhos que vêm de pais abastados que não querem trabalhar, porque interessa. Interessa, eu vou receber herança, para que eu vou trabalhar? Porque interessa. Agora, esse interesse é para a sua evolução ou não? Então, essa é a questão que eu quero levantar, tá bom? Nada, nada pode impedir o seu desenvolvimento espiritual, a não ser os seus interesses egóicos ou a sua falta de consciência de que o movimento para a sua evolução, ele é única e exclusivamente seu. Essa é a sua parte. Como você vai fazer isso é se colocando no seu lugar e dizendo: se algo me impedir de eu fazer determinada coisa, eu vou fazer mesmo assim. Ou de eu me desenvolver em determinada, ou de ir para determinada escolha, eu vou mesmo assim. Porque, gente, a única satisfação que você tem que dar, de fato, é para a sua alma, para o seu eu superior, é para a sua conexão com o divino. Então, ter uma família muitas vezes é uma grande armadilha de conforto para você não se desenvolver. Ter um casamento confortável, de muitas formas, não quer dizer que seja amor. Muita gente fala, mas deu certo o meu casamento, estou casada há 49 anos. Não quer dizer nada. Hoje eu vejo o quanto eu não entendia realmente o que era sexualidade, o que era profundidade nas relações, o que era realmente me conectar afetivamente com alguém. A primeira conexão tem que ser com a gente, porque senão é tudo fuga, tudo fuga. E essas fugas nos impedem da gente se desenvolver, né? Então é isso que eu queria hoje deixar aqui para vocês. Nada pode impedir de você se desenvolver espiritualmente. As constelações familiares, elas buscam um olhar de não julgamento para o que aquela pessoa da família é, para o que aquele outro é, porque todos têm os motivos de serem como são. Mas a gente não pode
parar o nosso desenvolvimento espiritual, porque alguém da família vai dizer, porque alguém não gostou, porque alguém não gostaria que fosse, e toda a sua vida é baseada naquilo que a família ou a sociedade ou o país que você nasceu vai te obrigar a ser ou se desenvolver, tá bom? Então é isso, espero que vocês gostem disso. Me sigam nas redes sociais, Simone Arrojo Oficial, no Instagram, no YouTube. Simone Arrojo é o meu, as minhas redes sociais e também o meu site. Meu telefone 11 4108 1042. Esses trabalhos que eu faço, eles estão extremamente profundos para que você realmente possa tornar a sua evolução simples, divertida e que vale realmente a pena a gente estar aqui, né, gente? Com alegria, com boas conexões, com boas escolhas e também com um desenvolvimento mais rápido e mais simples, tá bom? Então, eu espero vocês no próximo programa.